E nesse vídeo aqui eu vou falar para você qual é a maneira correta para você dividir a sua carteira de investimentos. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal favorito da Natália Arcuri, o menor canal de finanças do mundo, mas em breve será um dos maiores graças à sua inscrição. E claro que se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, porque se ele te ajudar, significa que vai ajudar outras pessoas. E para o YouTube entender que esse vídeo ajuda as pessoas, deixando o seu like, você mostra para o algoritmo que o vídeo é bom e ele vai compartilhar com mais pessoas. Realmente. Meus queridos, vamos lá. O que acontece? As pessoas que têm uma receita um pouco menor do que a média comum das pessoas, não ganham tão bem quanto muitas pessoas de alto poder aquisitivo ganham, acham que investir não é para elas. E isso é mentira, porque a partir do momento que você tem apenas uma conta, você tem um CPF, você tem uma conta bancária, você pode chegar em uma corretora e solicitar a abertura de uma conta de forma gratuita. E quando você abre a conta numa corretora, você tem a possibilidade de ser o quê? Um investidor. E sim, você pode começar a investir a partir de R$30 no Tesouro Direto. É muito simples, só que eu vou deixar para fazer isso em outras oportunidades, tá? Antes de você investir, se você nunca fez isso, você precisa aprender algumas premissas. E quais que são elas? A mais importante de todas, diversificação. Gustavo, mas eu não tenho tanto dinheiro assim para investir. Eu tenho R$100. Então tudo bem, eu consigo entender que diversificar para você não possa fazer tanto sentido. Só que à medida que você entende esse princípio e você passa a ganhar mais, porque você começa a fazer renda extra, você precisa fazer renda extra, você não pode depender de uma só receita, você vai ter que entender que diversificar te expõe a menos riscos. Por exemplo, existe uma premissa da gente não colocar os ovos na mesma cesta. Eu não sei se foi o tio Buffett que falou isso, só que eu não sei na realidade se essa frase pertence a ele, mas é uma regra que todo investidor faz. Então, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Como que você pode dividir a sua carteira de ações? Se você tem R$1.000 para investir, eu vou falar para você aqui 5 formas de você diversificar. Tem gente que diversifica em 4, tem gente que diversifica em 3, em 2, 1 já não é diversificação. Então eu vou falar assim, como fazer isso em 5 esferas. E quando você tem o seu dinheiro diversificado, quando um lado quebra, não quebra os outros 4, entendeu a lógica da situação? Vamos para um exemplo. Se você tem R$1.000 e fala, Gustavo, eu vou investir R$1.000 em ações. Bom, aí tem um problema, porque você não diversificou. O que acontece é, quando as ações subirem, você ganhou dinheiro. Quando as suas ações caírem, você perdeu dinheiro. E qual que é o problema disso? Você não se tornou um investidor, você está virando um torcedor. Tem que torcer para os seus investimentos darem certo. Quando você tem um patrimônio diversificado, você não depende de um, lembra? Você precisa espalhar isso. Então bora lá. Como que eu faria se eu tivesse, por exemplo, R$1.000? Eu fracionaria minha carteira em 5 esferas. A primeira, 20% desses R$1.000 eu colocaria em ações. Porém, ações brasileiras. Só que qual que é o problema? Existem ações baratas, existem ações medianas e existem ações caras. Então você poderia, por exemplo, não necessariamente comprar uma ação específica, porque com R$200 você pode comprar ações a partir de R$10, dependendo do nível de uma empresa. Só que, às vezes, para o investidor iniciante, é difícil você escolher uma ação. Então, nesse caso, o que eu faria? Eu partiria do princípio de uma ETF. Uma ETF é uma Exchange Trade Funding. É como se fosse um combo de ações. Então, para fazer isso no Brasil, a gente vai pelo BOVA11. Uma cotação aqui do BOVA, eu estou olhando aqui no momento atual da gravação desse vídeo, está em torno de R$109. Eu poderia comprar 2 ETFs do BOVA, daria em torno de R$210 aproximadamente. Seria um equilíbrio, tudo bem? Uma outra parte eu colocaria como se fosse uma ETF exposta ao dólar. Quando você compra ações brasileiras, é interessante, você está injetando dinheiro em próprias empresas do seu país. Só que, às vezes, dependendo do andar da carruagem, o teu país ele não está andando as melhores coisas. Então é melhor você também se expor ao dólar. Quando o dólar valoriza, o seu dinheiro também vai lá em cima. E uma forma de se expor ao dólar, existem alguns caminhos, e o menos trabalhoso, para quem não tem tanta habilidade, não tem tanto conhecimento, seria comprar uma espécie também de ETF lá fora.
E eu, particularmente, iria pelo IVVB11 também, tá? O que acontece? É como se você comprasse um conjunto das maiores empresas expostas ao dólar. A Apple, Facebook, Google, as maiores empresas que estão expostas ao dólar. Seriam basicamente ações internacionais. Para quem não está envolvido no mercado financeiro, fazer isso através de uma ETF é o melhor caminho. O outro caminho seria você abrir uma conta no exterior, isso te daria um pouco de dor de cabeça, te daria um pouco de dor de trabalho, depois entraria questão de OF e não... Evite estresse, porque aí você não desanima. Outro meio seriam as BDRs, mas também não tem problema. Uma ETF como essa que eu falei também serve para você se expor ao mercado internacional. Nesse momento, a cotação de um IVVB11 ele está em torno aqui de R$259, então daria para você comprar uma pequena fração desse ETF. Bom, depois de ter feito em ações brasileiras e ações internacionais, o que eu faria era fundos imobiliários. Por quê? Eu não vou dar recomendações sobre fundos imobiliários, porque varia muito do... As pessoas podem interpretar mal, entendeu? Eu não gosto de fazer recomendação. Enquanto todo mundo que falar sobre investimentos, ninguém gosta de falar, porque você pode influenciar negativamente o investimento de algumas pessoas. E às vezes pode atribuir a um caminho mal andado nos investimentos à pessoa que você simplesmente escolheu. Então, neste caso aqui, as outras duas que eu falei é algo muito mais seguro. Mas você pode perceber que eu não falei ação específica, nem brasileira e nem internacional. Então, quando a gente estiver falando de fundos imobiliários, eu também não vou falar, faz isso, faz isso. Eu vou falar assim, eu diversificaria em fundos imobiliários. Talvez eu escolhesse uns 2 ou 3 para aplicar em fundo imobiliário, porque eu acabo recebendo um aluguel sem ter imóvel. Essa é a mágica dos fundos imobiliários. No momento da gravação desse vídeo, o imposto de renda sobre os fundos imobiliários não é tão ruim para pessoas físicas. Agora, para pessoa jurídica já é outro patamar, mas com certeza não vai ser o seu caso. Então, talvez seja um ótimo caminho para investir, receber aluguel sem ter um imóvel. Os outros 20% eu colocaria, por exemplo, na reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É aquela continha básica que você faz quando você é empregado CLT, é aquele dinheiro que recorre se tudo na sua vida der merda. Então, por exemplo, você ficou doente, você precisa fazer uma cirurgia, você perdeu o emprego e não está tendo uma outra fonte de renda, a reserva de emergência é aquele dinheiro que vai estar ali para te sustentar durante algum tempo, entendeu? Aquele que resolve o seu problema de uma forma momentânea. A gente pode falar mais sobre a reserva de emergência em algum outro vídeo mais específico, tudo bem? Por último, o restante dos 20%, ou seja, os R$200 restantes, eu aplicaria em criptomoedas. Por quê? 20% no valor total de 100% não é um valor tão alto assim. Existem controvérsias nesse mercado, eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho tanta segurança em falar de criptomoedas porque eu nunca apliquei dinheiro em criptomoedas. Eu vou começar a fazer isso, tá? Só que existem vertentes, existem opiniões diversas a respeito desse mercado, porque tem investidor que gosta, tem gente que aporta um grande dinheiro em criptomoedas, tem gente que fraciona, assim como eu faria. Eu ainda não faço criptomoedas, eu vou passar a fazer, mas eu não vejo problema quando o aporte não é tão alto. Por quê? 20% de um total de 100% nem é tanto dinheiro assim, né? Se você colocar, por exemplo, você tem R$10 mil, você coloca R$2 mil em criptomoedas, pode ser que elas valorizem. Eu não vou dar recomendação também de criptomoedas aqui, né? No caso, a reserva de emergência, um local seguro seria o Tesouro Selic, né? É a última coisa, o último nível de quebrar. Você está emprestando dinheiro para o governo, então se o governo quebrar, ele simplesmente emite mais moeda e te paga. Agora, as criptomoedas, elas têm uma controvérsia. Eu, vou ser muito sincero, eu tenho um pé atrás. Então, até você pegar confiança no negócio, você tem que ir com muita cautela. E quando a gente está falando de dinheiro, a gente tem que ir com mais cautela ainda, dobrada e, se possivelmente, até triplicada, tudo bem? Mas essas aqui seriam as formas que eu recomendaria você dividir o seu patrimônio, caso você tenha ganhos um pouco mais elevados ou até que não tenham tantos mais elevados. Escolha apenas 2 e comece a investir, porque é o hábito que te faz um investidor. O hábito, ele tem a ver mais com constância, ele tem a ver com frequência e ele tem a ver com gosto. Quando você investe, vê o seu dinheiro render e você não fez nada para ganhar o retorno sobre aquele dinheiro, você
tem uma sensação maravilhosa internamente que só as pessoas que investem sabem. Então, se você quer ter a sensação, abra uma conta na corretora, escolha uma dessas daqui, deixa o seu like e até o próximo vídeo. What I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he